No capítulo 8 de Macabeus, o texto é uma celebração da fé e da coragem em fase de uma opressão esmagadora. Ele narra a formação de um pequeno exército de fiéis que, em vez de se desesperar, clama a Deus por ajuda. As vitórias de Judas Macabeu são apresentadas não como resultado de estratégia humana, mas como a manifestação do poder divino. O capítulo se encerra com o testemunho da glória de Deus, que humilha os arrogantes e protege seu povo, reforçando a ideia de que a fidelidade à lei é a chave para a vitória. Vamos à leitura. 2 Macabeus capítulo 8. Judas, chamado Macabeu, e seus companheiros penetravam secretamente nas aldeias e convocavam seus parentes, arrastando consigo todos que se haviam mantido fiéis ao judaísmo. Formaram um grupo de aproximadamente 6.000 homens. Suplicava ao Senhor que olhasse para o povo, desdenhado por todos, que se compadecesse do templo profanado pelos ímpios, que tivesse compaixão da cidade devastada, perto de ser reduzida ao nível do solo, que escutasse a voz do sangue derramado que a ele clamava, que se lembrasse da desumana carnificina de crianças inocentes e que vingasse também as blasfêmias proferidas contra seu nome. Judas tornou-se o chefe da tropa, e os gentios viram-se incapazes de resistir-lhe, porque a cólera de Deus tinha se convertido em misericórdia. Atacava de improviso as cidades e aldeias e as incendiava. Ocupava as posições favoráveis, de onde afugentava não pouco de seus inimigos. Era principalmente à noite que ele empreendia essas expedições. A fama de seu valor espalhava-se por toda parte. Vendo Judas progredir dia a dia e alcançar sempre frequentes vitórias, Filipe escreveu ao governador da Celecíria e da Fenícia, Ptolomeu, e pediu-lhe auxílio para defender os interesses do rei. Imediatamente, Ptolomeu designou Nicanor, um dos primeiros amigos do rei e filho de Pátroco, e o enviou à frente de uns 20.000 homens de todas as nações, para exterminar toda a raça judia. Agregou a ele Jorges, general perito em assuntos de guerra. Nicanor esperava obter com a venda dos judeus, que fosse aprisionado, os 2.000 talentos que o rei devia como tributo aos romanos. Enviou sem perda de tempo às cidades da costa o convite para que viessem comprar judeus, prometendo entregar 90 escravos por 1 talento. Mas não suspeitava então de que o castigo do Todo-Poderoso iria cair sobre ele. A notícia do avanço de Nicanor chegou a Judas, o qual informou aos seus da chegada dos inimigos. Num relance, os que tinham medo ou não tinham confiança na justiça de Deus fugiram e dispersaram-se. Os outros venderam seus pertences, suplicando ao Senhor que os livrasse do ímpio e Nicanor, que os haviam vendido antes mesmo de tê-los em mão. Se não por causa deles, que o fizesse ao menos em consideração às alianças estabelecidas com seus pais, e porque seu santo e sublime nome tinha sido invocado sobre eles. Macabeu reuniu então ao redor de si seus homens, em número de 6.000. Exortou-os a não se deixarem intimidar pelos inimigos, nem temer essa massa de gentios que vinha injustamente contra eles, e que combatesse com valentia. Que pensassem na indigna profanação infligida por eles ao templo, na humilhação imposta à cidade devastada e na ruína das tradições de seus antepassados. Eles confiam, diziam eles, nas suas armas e na sua audácia, mas nós colocamos nossa segurança no Deus Todo-Poderoso, que pode, com um só leve aceno, desbaratar tanto os que nos atacam como o universo inteiro. Lembrou-lhe no passado o caso da proteção divina, como, por exemplo, do exército de Senaqueribe, haviam perecido 180.000 homens. E na batalha contra os Gálatas na Babilônia, 8.000 judeus tiveram de lutar ao lado de 4.000 macedônios. Como esses se achavam numa situação crítica, os 8.000 judeus massacraram 120.000 inimigos, por causa do socorro que lhe foi dado do céu, e ainda recolheram um vasto despojo. Após ter reconfortado seus companheiros e tê-los incitado a morrer pelas leis e pela pátria, dividiu o exército em 4 divisões. Pôs à frente destes seus irmãos Simão, José e Jonatas, como também Eleazar, cada qual chefiando 1.500 homens. Apenas terminada a leitura do livro santo e dada a senha Socorro de Deus, ele mesmo pôs-se à frente do primeiro corpo e travou a batalha contra Nicanor. O Todo-Poderoso combateu ao lado deles,
massacraram mais de 9.000 inimigos, feriram e mutilaram a maior parte dos soldados de Nicanor e os puseram em fuga. Apoderaram-se também do dinheiro dos que tinham vindo para comprá-los e perseguiram por muito tempo os vencidos, mas tiveram que desistir, impedidos pelo tempo, porque era véspera de sábado e isso os impedia de prosseguir. Ajuntaram as armas, recolheram os despojos dos inimigos e chegaram assim ao sábado, bendizendo ao Senhor a porfia e glorificando por havê-los livrado nesse dia, prenunciando a alvorada de sua misericórdia. Passado o sábado, eles reservaram uma parte dos espólios para os que haviam sofrido com a perseguição, as viúvas e os órfãos. Dividiram o resto entre eles e seus filhos. Feito isso, rezaram ao Senhor em comum, suplicando misericórdia e reconciliação completa com seus servos. Nos diferentes combates com os soldados de Timóteo e de Báquides, eles mataram mais de 20.000 e tornaram-se senhores absolutos de algumas fortalezas em pontos elevados. A abundante presa dividiram-na em 2 partes iguais, uma para si mesmo, outra para os perseguidos, as mulheres, os órfãos e também os anciãos. As armas que eles haviam recolhido foram colocadas diligentemente em lugares seguros e levaram a Jerusalém o resto dos despojos. Mataram o chefe dos guardas de Timóteo, um dos homens mais perversos que havia feito muito mal aos judeus. Quando celebraram a festa da vitória em Jerusalém, queimaram dentro de uma pequena casa onde se haviam refugiado Calístenes e os que haviam incendiado as portas do templo, infligindo-lhe assim o justo castigo de seu sacrilégio. O tríplice celerado Nicanor, que fizera vir 1.000 negociantes para vender-lhe os judeus, humilhado, graças a Deus, por aqueles que ele desprezava profundamente, despojou-se da vestidura de honra e, atravessando o interior do país sozinho como fugitivo, chegou a Antioquia, feliz por ainda ter podido escapar ao desastre de seu exército. E ele, que tinha prometido pagar o tributo aos romanos com o dinheiro que tiraria da venda dos cativos de Jerusalém, publicou que os judeus possuíam um protetor e que se tornavam invulneráveis quando observavam as leis estabelecidas por esse defensor. O capítulo 9 de Macabeus tem um tom triunfante e serve como teológico castigo do vilão. A narrativa mostra que a arrogância e a blasfêmia de Antíoco não ficaram impunes. A doença que o atinge é descrita com detalhes repugnantes para enfatizar a humilhação do rei que se julgava divino, mas que é reduzido a um estado de total miséria. Suas promessas de se tornar judeu e honrar o templo são vistas como uma tentativa desesperada de escapar do castigo, mas é tarde demais. O capítulo celebra a justiça de Deus e o fim daquele que havia causado tanto sofrimento a seu povo. 2 Macabeus capítulo 9. Por essa mesma ocasião, voltava Antíoco da Pérsia, coberto de vergonha, pois entrando na cidade que se chamava Persépolis, ele havia tentado saquear o templo e apoderar-se da cidade. O povo, porém, se revoltou e pegou em armas para defender-se. Com isso, Antíoco viu-se forçado pelos habitantes dessa região a começar uma retirada humilhante. Encontrando-se perto de Ecbatana, soube da derrota de Nicanor e do exército de Timóteo. Num arrobo de cólera, resolveu desforrar imediatamente nos judeus o mal que lhe haviam feito os que o tinham obrigado a fugir. Deu ordem ao condutor de seu carro de prosseguir sem parar, a fim de conseguir o mais depressa possível seu intento. Na realidade, a sentença do céu já havia caído sobre ele. Exclamava com presunção: assim que chegar, farei de Jerusalém o sepulcro dos judeus. Mas o Senhor, Deus de Israel, que tudo vê, feriu com um mal implacável e misterioso. Mal acabara de pronunciar essas palavras, aconteceu que ele foi assaltado por atrozes dores nas entranhas e agudos tormentos no interior. E era muito justo, pois ele mesmo havia rasgado as entranhas aos outros por inauditos tormentos. Todavia, em nada desistiu da sua arrogância. Pelo contrário, sempre cheio de soberba, exalava contra os judeus o fogo de sua cólera e ordenava que se apressasse a caminhada. Repentinamente caiu da carroça, arrancado pela violência da corrida. Na queda fatal, quebrou todos os membros. O homem que pouco antes, julgando-se acima da natureza humana, pensava poder dominar as frotas do mar e pesar as montanhas nos pratos de sua balança, ei-lo agora estendido sobre a terra. Em seguida, levado numa liteira,
provando assim aos olhos de todos o poder de Deus. Chegou a tal ponto que o corpo vivo do ímpio fervilhava de vermes e as carnes se soltavam em pedaços entre dores atrozes. O mau cheiro da podridão que enchia o ar causava náuseas ao exército. Aquele que até há pouco sonhava tocar os astros do céu, agora ninguém podia suportá-lo por causa do mau cheiro que dele saía. Foi então que, derribado, ele começou a perder o orgulho excessivo e a compreender melhor, torturado sob os castigos de Deus pelos constantes sofrimentos. Incapaz de suportar sua própria infecção, é justo, disse ele, submeter-se a Deus e, como simples mortal, não se querer igualar a ele. O celerado rezava ao Senhor, de quem não haveria de receber compaixão. Prometia dar liberdade à cidade santa para a qual ele se encaminhava, a fim de arrasá-la e fazer dela um sepulcro. Dizia ele que tornaria iguais aos atenienses todos os judeus que havia julgado indignos de sepultura e bons para ser atirado com seus filhos às aves do céu e aos animais selvagens como pasto. Ornaria com ricas prendas aquele templo que havia despojado. Antes restituiria, multiplicados os vasos sagrados, proveria com suas próprias rendas todas as despesas necessárias para os sacrifícios. Além disso, ele mesmo se tornaria judeu e percorreria todos os lugares habitados, proclamando o poder de Deus. Mas suas dores não se atenuavam, porque o justo castigo de Deus pesava sobre ele. Então, desesperado, em vista de seu estado, escreveu aos judeus a seguinte carta, verdadeira súplica assim exarada. Aos dedicados súditos judeus, saudações, bem-estar e felicidade da parte de Antíoco, rei e chefe do exército. Se vós e vossos filhos passais bens, e se vos sucedem todas as coisas como desejais, agradeço a Deus em que ponho minha esperança. Quanto a mim, estou prostrado pela doença, mas lembro com prazer dos vossos sentimentos de respeito e da benevolência para comigo. Ao voltar das regiões da Pérsia, surpreendido por um mal cruel, julguei necessário providenciar a segurança de todos. Não que me desespere de meu estado, ao contrário, tenho a firme esperança de restabelecer-me desta enfermidade. Todavia me lembro de que meu pai designava seu sucessor cada vez que partia em expedição às províncias superiores. Ele queria que, no caso de uma desgraça ou má notícia, os habitantes do país não se perturbassem, uma vez que soubessem a quem confiar os negócios. Eu sei, ademais, que os príncipes que me rodeiam e os vizinhos do reino estão de atalaia e espreitam os acontecimentos. Por isso, já designei meu filho Antíoco para rei, a quem em outras ocasiões confiei e recomendei a maior parte de vós, quando partia para outras terras. A ele escrevi a carta abaixo transcrita. Rogo-vos, portanto, e peço que, em memória de meus benefícios para convosco, tanto gerais como particulares, tenhais para com meu filho a mesma benevolência que para comigo, pois estou convencido de que ele seguirá minhas intenções e agirá convosco com moderação e humanidade. Assim, esse carrasco e blasfemador pereceu miseravelmente, distante, nas montanhas, em meio àqueles sofrimentos que ele mesmo havia infligido aos outros. Filipe, seu amigo de infância, transladou seu corpo. Em seguida partiu para o Egito, para junto de Ptolomeu Filemetó, para escapar ao filho de Antíoco. No capítulo 6 de Coríntios, a passagem se divide em duas partes principais. A primeira critica a falta de unidade e a mundanização da igreja, que recorria a tribunais seculares para resolver conflitos. Paulo argumenta que os cristãos, que um dia julgarão o mundo, deveriam ser capazes de julgar questões menores entre si. A segunda parte é uma das mais importantes declarações de Paulo sobre a santidade do corpo, ligando a imoralidade sexual à profanação do templo do Espírito Santo e à desonra do sacrifício de Cristo. 1 Coríntios capítulo 6. Quando algum de vós tem litígio contra outro, como é que se atreve a pedir justiça perante os injustos, em vez de recorrer aos irmãos santos? Não sabeis que os santos julgarão o mundo? E se o mundo há de ser julgado por vós, sereis indignos de julgar os processos de mínima importância? Não sabeis que julgaremos os anjos? Quanto mais as pequenas questões desta vida.
No entanto, quando tendes contendas desse gênero, escolheis para juízes pessoas cuja opinião é tida em nada pela igreja. Digo para confusão vossa. Será possível que não há entre vós um homem sábio, nenhum sequer que possa julgar entre seus irmãos? Mas um irmão litiga com outro irmão, e isso diante de infiéis. Na verdade, já é um mal para vós o fato de terdes processos uns contra os outros, porque não preferis sofrer injustiça? Porque não preferis ser espoliados? Não, vós é que fazeis injustiça. Vós é que espoliais, e isso entre irmãos. Acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Ao menos alguns de vós têm sido isso. Mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus destruirá tanto aqueles como este. O corpo, porém, não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei então os membros de Cristo e os farei membros de uma prostituta? De modo algum. Ou não sabeis que o que se ajunta a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Está escrito, os dois serão uma só carne. Pelo contrário, quem se une ao Senhor torna-se com ele um só espírito. Fugi da fornicação. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o impuro peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus e que por isso mesmo já não vos pertenceis? Porque fostes comprado por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Nesse trecho do Salmo, o salmista confronta a ameaça de seus inimigos, mas, em vez de se desesperar, ele contrasta a malícia deles com a natureza benigna de Deus. A oração é um apelo comovente por auxílio, baseado na certeza da bondade divina. O salmista pede por uma prova do favor de Deus, não apenas para si mesmo, mas para que seus inimigos vejam para sua própria vergonha que Deus é o seu verdadeiro sustento e consolo. Salmo 85, dos versículos 14 ao 17. Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim. Uma turba de prepotentes odeia a minha vida. Eles que nem vos têm presente ante os olhos. Mas vós, Senhor, sois um Deus bondoso e compassivo, lento para a ira, cheio de clemência e fidelidade. Olhai-me e tende piedade de mim. Dai ao vosso servo a vossa força. Salvai o filho de vossa escrava. Dai-me uma prova de vosso favor, a fim de que verifique meus inimigos para a sua confusão, que sois vós, Senhor, meu sustento e meu consolo. Nesse trecho de Eclesiástico, capítulo 4, é uma passagem fundamental sobre a ética e a justiça social. O autor nos lembra que a fé não pode ser separada da ação. A verdadeira adoração a Deus se manifesta na forma como tratamos os mais vulneráveis da sociedade. O texto nos ensina que a caridade, a compaixão e o socorro ao pobre, ao órfão e à viúva não são apenas boas obras, mas atos que agradam a Deus e que Ele recompensa com sua misericórdia, sua proteção e seu amor. Eclesiástico capítulo 10, dos versículos 1 ao 10. Meu filho, não negues esmola ao pobre, nem dele desvies os olhos. Não desprezes o que tem fome, não irrites o pobre em sua indigência. Não aflijas o coração do infeliz, não recuses tua esmola àquele que está na miséria. Não rejeites o pedido do aflito, não desvies o rosto do pobre. Não desvies os olhos do indigente para que ele não se zangue. Aos que pedem, não deis motivo de vos amaldiçoarem pelas costas, pois será atendida a imprecação daquele que te amaldiçoa na amargura de sua alma. Aquele que o criou o atenderá. Torna-te afável na assembleia dos pobres. Humilha a tua alma diante de um ancião. Curva a cabeça diante de um poderoso. Dá ouvidos ao pobre de boa vontade. Paga a tua dívida. Dá-lhe com doçura uma resposta apazigadora.
Liberta da casa do orgulhoso aquele que sofre injustiça. Quando fizeres um julgamento, não o faças com azedume. Sê misericordioso com os órfãos como um pai, e sê como um marido para a mãe deles. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.